Olá, mozões! Meu nome é Vitória Fiore, mais conhecida na internet como Nó da Clichê, e esse é o Clichê Talks. Aqui é um espaço que a gente recebe convidados que, assim como eu, gostam de sair do óbvio, e eles vão contar pra gente como eles chegaram até lá. Antes da gente introduzir o próximo convidado, eu vou pedir pra vocês, por favor, se inscreverem no canal, ativem o sininho, comentem, e a gente vai estar sempre de olho. Agora, gente, pra introdução, eu escrevi um textinho aqui, óbvio, pro nosso convidado, que eu admiro muito. Vou ler pra vocês. O meu convidado de hoje sempre esteve na minha vida, mesmo ele não sabendo. Eu conhecia ele das revistas, da TV, da internet, e seu nome nunca saía do ar. Eu já sabia da presença que ele causava mesmo antes de conhecê-lo ao vivo, já admirava muito, mesmo antes da gente se encontrar. Já sonhava com ele no podcast mesmo antes dele saber o que era o Clichê Talks. O Dudu Bertolini já eternizou seu nome na moda nacional desde que eu me conheço por gente. O nosso convidado de hoje é um profissional multidisciplinar de moda, sempre espalhando simpatia, sempre valorizando o nosso meio, sempre plural e impecável em tudo que ele atua e tudo que ele decide se envolver. Dudu, seja muito bem-vindo, é uma honra te ter aqui. Ai, Vitória, tô todo derretido aqui, gente, com essa introdução maravilhosa e sabendo que já fazia parte da sua vida desse jeito de verdade. Ai, que palavras lindas. E tô muito contente de estar aqui. Lindo. Viu, né? Muito obrigada. Não, gente, o Dudu é uma pessoa que, assim, eu via você na Capricho. Ai, aí, às vezes, eu me enfiava, assim. Eu ia pro São Paulo Fashion Week quando eu tinha, assim, 12 anos. Eu ia com a minha mãe, tipo, ela sempre dava um jeito, assim, falar com segurança. Aí eu enfiava, e aí eu via a sua presença, assim. Eu falava, gente, esse homem, ele é tipo, tudo. Então, quando eu te entrevistei, o primeiro contato que eu tive com o Dudu foi, na verdade, através de uma entrevista da Bazar, que eu fiz agora um quadro para eles no São Paulo Fashion Week. E você, assim, foi tão simpático, foi tão grandioso, assim, e você fala tão bem, Dudu, é impressionante, assim. Eu acho que tudo isso você coletou da sua trajetória, né? Eu imagino esse desenrolar todo. Então, eu queria começar do começo, assim. Queria saber, tipo, como é que foi sua trajetória na moda? Como é que começou esse sonho? Ai, Vitória, que tudo. Obrigado aí por essa troca. E, mais uma vez, que legal a gente poder estar aqui para falar disso. Então, assim, eu sempre digo, né, que eu acho que a minha paixão, assim, pela moda, ela começou quando eu comecei a perceber como as pessoas se expressavam através da roupa. Tá. E, obviamente, que eu já tinha um fascínio, uma atração pelas pessoas excêntricas, pelas pessoas exóticas, pelas pessoas que fugiam da norma. Até porque eu acho que eu sempre me senti um dissidente da norma. Eu acho que desde muito cedo eu percebi que, principalmente essa construção binária, masculino, feminino, homem, mulher, eu sabia que havia um espectro, um lugar ali onde eu não pertencia. Tá. E que eu tinha um desejo enorme de me expressar. Então é curioso como esse primeiro fascínio pelas pessoas que destoavam da normatividade, eu acho que ela foi meu primeiro despertar de pensar, nossa, é isso que eu quero pra mim. Tá. Eu nunca esqueço também, né, quando eu era adolescente e o movimento clubber estava começando muito forte aqui no Brasil também, e a gente tem os pioneiros do movimento clubber, como Hell's Club, né? E eu lembro de ver as imagens das pessoas na porta do clube, de cabelo azul, verde, usando vários piercings, vinil. Eu lembro de olhar aquilo e pensar assim, gente, se eu puder me vestir assim, isso é um sinônimo de liberdade. Sim. Já associando essa ideia à liberdade. E é muito legal poder falar isso aqui pensando, porque eu percebo que essa mesma ideia que permeia a minha ideia qual é o grande propósito da moda. Se ela não servir para nos libertar individual e coletivamente, não tem porquê. Né? E aí eu percebo que toda a minha trajetória ela vem daí. Aí quando adolescente eu descobri que existia uma faculdade de moda, a gente estava até falando disso aqui um pouquinho, né? Que o assunto bom já começa antes, né, gente? Então a gente já estava numa costura antes de ligar o microfone, falando justamente sobre a importância da formação de moda. E aí quando eu descobri que a Santa Marcelina existia, eu falei, gente, é isso que eu quero. E acho que de lá pra cá tem sido uma longa descoberta, mas todos os dias a pergunta que mais me norteia é: moda pra quê? Né? E eu espero nunca deixar de fazer essa pergunta para que eu não me acomode, né, na minha própria trajetória e nem no potencial transformador que a moda deve sempre ter. Que incrível. Não, Dudu, e esse Moda Pra Quê é um dos quadros que você faz no seu Instagram, não é? Exatamente. É um conteúdo que eu tenho, agora que eu tô oficializando ele, assumindo ele de verdade, ele sempre teve presente, mas nesse último mês agora eu comecei, né, com bastante periodicidade a postar os vídeos que são todos, que eu que faço o roteiro, que faço sempre essa construção, e essa pergunta, né, o moda pra quê, assim como tendências pra quê, ou uniforme pra quê. Ai, o do uniforme foi fantástico.
fantástico. Gente, eu recomendo que vocês assistam. Que muito ótimo. incrível. E, Dudu, acho que eu sempre gostei muito de te acompanhar. É esse embasamento que você tem, que, assim, dá pra ver que teve uma construção. Você começou na Santa Marcelina quando? Eu entrei em 97 na Santa Marcelina e eu teria me formado em 2000, só que eu fugi da faculdade no 4º e último ano. Tá? Agora é muito curioso, porque eu fujo da faculdade, mas a verdade é que minha vida acadêmica nunca parou. Nunca parou, né? E até uns anos atrás eu também era coordenador do Instituto Europeu de Design, né? Eu compartilhava essa cadeira com a Kátia Lamarca, que é uma coordenadora acadêmica, justamente por conta das titulações que eu também não tenho. Só que é incrível, porque eu acredito demais na formação acadêmica. Não só na academia, né? Porque até eu acho que ela ainda é muito excludente, ela ainda é muito pouco acessível, né? Para muitos. Mas na formação, na educação, no conhecimento, na consolidação de uma transformação através do conhecimento. Então eu fico muito feliz até de você me dizer isso, porque é sobre isso, né? Total. A gente fala tanto em conteúdo, né, hoje em dia. Acho que é importante a gente questionar, né, o que essa palavra de fato representa. E agora, puxando esse gancho, Dudu, tem muita gente que fala, que defende que, assim, críticas devem ser ocupadas só por pessoas que têm formação de jornalismo, ou então por pessoas que estudaram na moda. Eu nunca, assim, eu acho que porque a minha trajetória na moda foi muito baseada teve o estudo, que foi muito importante, que foi o que me instigou, mas também é muito na prática, é muito no trabalho. Então, você vê que deve existir essa exclusão ou é tipo um complemento ou outro? Dá para existir essas duas personalidades dentro da moda? Nossa, Vitória, eu acredito que dá para existir essas duas e muitas outras, na verdade, sabe? Então, por muito tempo, as pessoas achavam que isso era um território de disputa. Exato. Né? Principalmente os jornalistas com os influenciadores, quando isso começou, quando chamava blogueira, né? Lá atrás, né? Quando isso existia. E desde então eu já percebo que são narrativas que andam paralelamente, né? Com a ascensão da internet, né? Os influenciadores digitais, os comunicadores digitais começam a conversar por um outro vetor, né? Com o consumidor final. Até antes, Concordo, consumidor 100%. não, com as pessoas. Porque senão a gente desumaniza, né? Também a ideia de quem tá por trás ouvindo a gente. Só que se a gente pensar até antes disso, a informação de moda, ela era muito excludente. Sim. Ela era formada por muito poucas pessoas, por poucos veículos de comunicação. Exato, era então, muito limitado. Muito limitado. Eu até digo isso, eu falo, gente, as editoras de moda viajavam para as temporadas internacionais, as pouquíssimas que podiam viajar, elas compravam slides das imagens para projetar isso nas redações e nos meses seguintes aquela informação que era tão preciosa e exclusiva poder ser destrinchada para os veículos. Sim. Que bom, acho que por um lado existe uma formação, uma seriedade em cima desse jornalismo, só que ele acaba sendo um ponto de vista contado por poucos olhares, né? Então eu acho que a internet, das partes boas que a internet traz, é uma democratização fantástica da informação. A moda não é para todos, mas a informação de moda é. Então ela conseguiu esse lugar. Agora, então somos todos disseminadores de informação, não apenas os influenciadores e os editores. Mas como eu sempre digo, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Então na era da pós-verdade, na era da fake news, na era do eu acho vale mais do que eu sei, a gente tem que fazer um ótimo uso disso. Que bom que a sua opinião tá aqui, ela vai ser escutada. Mas olha a responsabilidade que vem junto com isso. Eu amo essa sua frase. Quando a gente estava fazendo a pesquisa, ela apareceu, que vem do Homem-Aranha. Então, assim, o Dudu tá ele tá ocupando todos os lugares. E eu acho que, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que esse seu comentário veio dentro de pessoas que realmente têm uma grande audiência se permitirem compartilhar a sua opinião e também proteger pessoas e grupos que precisam ainda de voz. Você sempre foi uma pessoa que falou muito sobre isso e que eu acho que exige isso do outro, que eu acho muito importante. Sempre foi uma coisa que você foi muito claro ou teve momentos que você estava tipo, ninguém fala sobre isso, então talvez não vou falar? Nossa, eu pelo contrário, eu fiz uma transformação diária e constante, né, na minha conscientização e no entendimento. Essa pergunta que me norteia, né, do Moda Pra Quê, eu vejo o meu trabalho junto com a minha vida pessoal e com a minha consciência passando por uma revolução.
Quando eu comecei a trabalhar, né, há mais de 20 anos atrás, eu percebo que a gente trabalhava num mercado de moda que não tinha a menor consciência de classe, letramento racial, de gênero, de corpo, de diversidade. E a gente naturalizava comportamentos absolutamente opressores e hoje inadmissíveis, apesar de ainda perpetuados de alguma forma. E eu acho que, pelo contrário, eu vejo uma mudança, sabe, Vitor? Eu lembro quando eu estava na faculdade que eu pensava assim, o que eu mais quero é ter um trabalho autoral, que as pessoas possam olhar uma imagem que eu fiz e saber que é minha sem bater o olho no crédito. Eu lembro que eu pensava isso. A ideia desse trabalho... Eu já pensava o como isso era capaz de transformar o comportamento, a sociedade e libertar as pessoas. Até porque é isso que me levou até a moda, né? Olhando para a história da humanidade, eu percebia como houve momentos em que a moda foi esse pontapé transformador, né? 100%. Quando a mulher se libertou do corset, não era sobre um corset, mas era sobre a transformação social, sobre a mobilidade, a inserção que ela passava a ter na sociedade. A mesma né? coisa com a calça. Exatamente, a mesma coisa com a calça, com inúmeros, né, momentos em que a moda conseguiu proporcionar isso. Então, eu tinha essa ideia, só que a verdade é que com todas as mudanças do mundo, com as urgências sociopolítico-ambientais que a gente está passando, desculpa, o mundo não precisa só de roupa bonita, nem de imagens bonitas, mas, aliás, o que é bonito? Belo aos olhos de quem? Como é que a gente começa, de fato, a inverter essa lógica que, sem que a gente percebesse, oprimiu e excluiu basicamente todos, mesmo quem está no topo dessa pirâmide também é oprimido por essa lógica, né? Por essa padronização que a moda ainda promove. Então eu percebo que há uma mudança onde eu começo a perceber assim, a autoralidade, a criatividade, ela continua sendo super importante. Eu continuo amando ter uma assinatura no meu trabalho e ver a assinatura dos outros, amar a autenticidade dos outros. Mas isso só funciona se ele é uma ponte para uma transformação maior. Com certeza. Ele não morre ali, esse assunto. Que bom que o seu design, sua criatividade, sua autoralidade podem ser uma ferramenta para você trazer uma discussão, uma transformação, para fazer um produto legítimo que valoriza a sua economia, a sua cultura, que distribui melhor essa renda que ainda é tão desigual aqui dentro desse país e desse mundo. Então, como é que a gente, né, consegue fazer com que o design seja assim? A gente ama coisas bem desenhadas, lindas, bem pensadas. A gente ama poder levar a nossa vida através do design. Só que eu acho que, mais uma vez, ele tem que ser uma ponte para mudanças e objetivos maiores. Eu acho que, primeiro assim, embaixo de tudo que você falou, e eu acho que também a gente está percebendo esse movimento de moda agora nas marcas nacionais. Então, tem muitas marcas nacionais que têm comunicado isso, que têm optado por tecidos brasileiros, por mão de obra brasileira, que têm valorizado isso. E eu lembro que teve uma época que você comentou sobre o quanto realmente o Estado não ajuda as pessoas que estão dispostas a entrar dentro dessa moda. Eu acho que o Iron, quando ele estava recebendo o prêmio da GQ, ele falou que tem muitas marcas internacionais de fora que vêm atrás do nosso material, que vêm atrás da nossa seda, e o quanto a gente, às vezes, não consegue enxergar. Eu acho que eu estou fazendo várias perguntas que eu queria fazer dentro de uma. Mas tá ótimo. Mas eu queria primeiro... vamos organizar. Eu vou me organizar aqui no pensamento. Eu já entendi o teu Mas é que eu juntei 3 perguntas que eu tinha em uma e a gente tem que separar. Perfeito. Primeira coisa, essas marcas nacionais que agora estão fazendo esse movimento, eu acho que isso é uma exigência também da geração. Eu acho que eles estão entendendo que a gente está precisando disso para consumir um pouco mais em paz, talvez. E eu queria saber se isso é uma coisa que existia antes, que você percebia, ou se agora esse movimento de, tipo, realmente valorizar a nossa matéria-prima, a nossa mão de obra está sendo mais atual. Ótima pergunta, e eu vou te responder ela pelo seguinte viés. Uma reflexão que também tem me pautado muito é pensar a questão, qual é a identidade da moda brasileira? Isso. Essa pergunta que nos permeia já há tanto tempo, né? E que, obviamente, não existe uma única resposta para isso, né? Quem disser que tem, tá mentindo, né? Mas eu acho que por muito tempo a construção dessa identidade ela foi pautada em valores que não sejam os nossos, mas que por vezes são estereótipos do que a nossa cultura é. E nós temos sim que ter orgulho dos signos que nos reconhecem. Só que a gente tem que tomar cuidado para a gente não virar uma caricatura, um estereótipo daquilo que as pessoas veem da gente. Ao mesmo tempo que a gente deve ocupar este espaço que nos é dado, a gente não pode se reduzir a ele. E eu percebo que na segunda metade aí do século XX, né, principalmente até os Y2K, né, nesse momento dessa era Gisele, a gente vendeu, principalmente internacionalmente, a ideia desse lifestyle brasileiro
Só que muitas vezes esse lifestyle foi sim um recorte, por vezes estereotipado, né? Não é só bossa nova, estampari, beachwear. E eu me coloco nesse lugar. Sim. Até porque o meu trabalho, a minha identidade, ele preenche muito dessa expectativa tropical, colorida, humorada e otimista que se espera do Brasil. Sim. Tá? E mais uma vez, esse legado, a gente tem que ter orgulho disso. Mas a gente é muito mais que isso. Moda nacional é aquela que se compromete com as causas do seu país. É aquela que valoriza a sua cultura e sua ancestralidade sem se apropriar dela e conseguindo interpretar isso com algo que respeita o que é local, mas que pode ser entendido de forma global. Então eu acho que é menos sobre o quão estampado tropical e beach você é, e mais sobre da onde vem a tua roupa, para onde ela vai, para qual propósito ela cumpre e como é que ela se relaciona com os problemas, com as urgências do que o seu país tá falando e do que ele precisa. Isso que é ser nacional, né? Isso que é ter uma identidade nacional. Então, por esse... eu vejo muito esse viés. Então, eu via que lá atrás, no começo, havia muito um incentivo. As marcas que estavam querendo exportar e fazer essa percepção da moda nacional, global, existir, mas pouco havia de incentivo para que, de fato, a nossa indústria, a nossa mão de obra, a nossa ancestralidade fosse valorizada. E é essa mudança pela qual a gente está passando agora. Até porque esse sonho dessa exportação global da moda brasileira não aconteceu desse jeito. Lá nos Y2K, com toda a promessa que se tinha, né, dessa internacionalização da moda. E agora, com o despertar e o fortalecimento de todas essas lutas socioambientais, políticas, eu acho que o entendimento do que essa moda nacional que se mudou. Para mim, orgulho eu tenho de chegar e ver o trabalho do meu amigo Gustavo Silvestre, que está fazendo um crochê com responsabilidade social, ensinando homens em situação carcerária a fazer crochê de uma forma criativa, mulheres trans e pessoas refugiadas a crochetar, com um design absurdo. Né? Ou seja, né, é um design mesmo, que você tem vontade, que você tem desejo. Sim. Só que ele fala desse Brasil por inúmeras outras lentes, né? Que são muito mais nacionais, transformadoras e que se comprometem muito mais com a moda nacional que a gente quer ter, ser, vestir e consumir, né? Que demais. Dudu, fala pra gente mais algumas marcas que seguem um pouquinho esse viés pra galera acompanhar. Tem algumas que estão no topo da sua cabeça? Olha, com certeza. Tem uma marca que eu aposto demais, que é a marca da Vicenta Perrota, que é uma estilista, uma mulher trans, minha amiga, que ela coordena o ateliê Transmoras, que é uma ocupação onde várias mulheres trans aprendem costura, criatividade, capacitação, pedagogias e tecnologias de criatividade, existência, sobrevivência, tudo através do upcycling. Então, elas trabalham, inclusive elas reivindicam um nome nacional, já que o upcycling, por vezes, se distancia um pouco da nossa cultura, e elas trazem o termo transmutação têxtil, que eu acho maravilhoso, e é uma marca que tem uma abordagem social maravilhosa. A Flávia Aranha é uma pessoa que tem feito um trabalho incrível, né? Se propondo a pensar os tingimentos naturais, a sustentabilidade, a responsabilidade social em toda a sua cadeia produtiva e também na pesquisa, por exemplo, de fibras nacionais, de novas fibras nacionais. Olha o que a gente tem de potencial de construção de novas fibras. Né? E ela é uma pessoa que está olhando. Eu acho que uma revolução têxtil é uma eminência, né? A revolução da matéria-prima. A gente vê hoje em dia todo mundo falando em biotecnologias, em biomimética, né? Tecidos com toque de couro feito a partir do cogumelo, do kombucha, da fermentação de bactérias, do cactus, da casca da laranja, né? Uma seda feita a partir da casca da laranja. Então, eu acredito que eu acho que a revolução vem muito mais, a transformação vem muito mais daí do que da silhueta. Sim. Do que insisto também nesse discurso e vou bater ele aqui de novo. Gente, é óbvio que o novo não vai vir da silhueta, da cor, do shape. Claro, a gente sempre vai ter uma especificidade, uma novidade estética, mais uma vez. Mas o novo não vem daí, né? Vai vir de uma nova abordagem, de uma nova matéria-prima. Tecnologia aliada à sustentabilidade. Sim. Até porque também, se não for sustentável, não é uma inovação. Exato. Nesse momento em que a gente está, para ser inovador, tem que ser sustentável junto, né? E aí a forma, como a gente já falou aqui antes, a forma
apoia a transformação maior. Então a Flávia é uma pessoa que eu coloco também. A Casa de Criadores é um evento muito importante, né? Do qual eu já faço parte há muitos anos. E a gente, no ano passado, fizemos a Instituta Casa de Criadores, que foi uma escola gratuita de moda, que por 6 meses nós oferecemos ensino gratuito de moda para 300 alunos do Brasil todo, de todas as regiões do Brasil, e principalmente pessoas que, de alguma forma, não poderiam cursar uma faculdade particular, um curso, né? Que é superior, ou que seja, um curso de formação de moda. Então, a Casa de Criadores, que eu sempre participo de muito perto, também é um lugar com muitas marcas jovens, independentes, ainda dissidentes, outras mais estabelecidas, mas que eu sugiro que todos também olhem para esse line-up. Vamos lembrar de uma coisa, se a gente acredita numa transformação, a gente precisa incentivar, divulgar, comprar, consumir quem está fazendo a transformação, né? Há pouco tempo atrás a gente teve agora o Brasil Eco Fashion Week, que é um evento que está se fortalecendo aqui também com várias marcas novas que estão o quê? Pensando sustentabilidade, ética, transparência, responsabilidade. Então, as marcas maiores, muitos de nós já conhecem, né? Outros não. Então, eu acho que a gente tem uma nova produção independente que já vem com esse mindset de pensar a moda por lentes mais transformadoras. E eu acho que é muito importante que a gente se engaje em divulgar, defender e compartilhar o trabalho dessas marcas. Dudu, que lindo isso. Eu tô, tipo, encantada, assim. Eu já vou... A Casa dos Criadores eu conhecia, mas já vou procurar todos os outros. E eu queria... agora, indo para essa segunda pergunta, que eu acho que tem um pouco a ver, teve uma época aí que eu lembro, na época que eu me infiltrava ali no São Paulo Fashion Week, que era um evento gigantesco, era assim, uma coisa assim, com muito patrocínio, muita coisa realmente assim, sendo valorizada. E eu acho que teve um gap ali desses anos de 2010, talvez, 2012. E eu acho que agora a gente está voltando... Assim, o que aconteceu nesse meio tempo? Não sei, gente, é que eu também não estava aqui. Eu tô fazendo uma pergunta meio... Desculpa. Mas eu acho que teve, sim, esse momento de, tipo assim, de exaltação. Acho que deu uma caída. E eu queria entender... Depois que você falou também desse incentivo, que o governo não incentiva, como é que foi mais ou menos esse período? Como é que você vê hoje ter uma marca aqui no Brasil? Não é fácil, né? Ter marca, os empresários, empreendedores, né, de moda, sejam os pequenos, os médios ou os grandes. Não é fácil. E ter uma marca e ter longevidade nessa marca, né, de alguma forma. E a gente tem, assim, passa por muitos impostos e impostos, assim, né, desumanos, altíssimos, né, que para você poder, enfim, cumprir com tudo que o governo demanda é realmente muito difícil. E eu acho que houve uma transformação do mundo da moda, do mercado e da economia. Eu acho até difícil apontar, sabe? Um único motivo para que isso tenha acontecido. Mas eu também acho que eu vejo, Vitória, muito essa mudança de abordagem, né? Assim como eu vejo que quando a gente começou a marca, as pessoas diziam que o bom sucesso está atrelado ao crescimento. Crescer, distribuir mais, vender mais, ter mais lucratividade, mais loja. Bom, eu quebrei aos 30, né? Eu tive uma marca que eu acho que de toda a minha geração, do final dos anos 90, comecinho dos Y2K, a gente parte ali do hotspot, da Casa de Criadores, dos eventos dos jovens estilistas, que era uma cena maravilhosa, muito criativa, de muitas pessoas que ainda estão aqui no mercado com a gente, outras que mudaram totalmente de área, que estão fazendo outras coisas. E eu acho que a Neon, né, que foi a minha marca, para quem não conhece, né, foi uma marca que eu e a Rita Comparato, minha sócia, tivemos de... Obrigado, amor. Eu tenho um amor por tudo, uso, tenho um carinho enorme. Nós tivemos a marca de 2003 a 2013. Tivemos uma ascensão comercial incrível, chegamos a vender em mais de 120 boutiques do Brasil, que para o produto que a gente fazia é muito, né? Para outras marcas pode até não ser, mas fazer um produto de seda pura, estampada, com valor agregado super alto. A gente já teve várias distribuições internacionais, né? Tínhamos showroom em Nova York, no Japão, em Paris. Tivemos esse momento de distribuição e quebramos aos 30 anos. Foi muito difícil. E eu acho que a nossa história dessa ascensão e queda também acompanha a de muitos estilistas da minha geração e do momento pelo qual o Brasil passou. Né? Dessa grande expectativa de investimento no momento que a economia estava prosperando mais e havia essa grande
promessa. E aí, quando a gente vai chegando ali em 2010, eu acho que também que as estratégias das marcas começam a mudar muito também. A gente tem uma ascensão do digital, né? Que eu acho que também muda um pouco esse cenário, a maneira de pensar branding, a maneira de pensar investimento, eu acho que muda, né? A moda, o São Paulo Fashion Week também, que era uma dos poucos canais de divulgação e de reverberação dessa moda, eles passam a disputar outros territórios, principalmente das grandes marcas, que eu acho que começam a apostar em outras estratégias. E junto com isso, realmente, um momento econômico que já não favorecia isso. Então eu vejo uma série de fatores. Mas, mais uma vez, eu vejo que essa ideia da marca que tem que crescer, da marca que tem que investir, dessa marca para gringo ver também, de alguma forma, não que fosse só isso, mas que fala um pouco dessa percepção romantizada, né, do que o Brasil deveria ser. Hoje a gente tem uma outra abordagem. A gente já não tem aquela estrutura, a gente não tem aquele investimento, a gente também, infelizmente, não tem a atenção que a moda tinha. Também eu percebo isso dentro dos canais de comunicação. Por mais que a internet dê conta de prosperar essa imagem, eu percebo que existe também menos atenção, né, pro que a moda está fazendo. Eu vejo que agora existe uma outra abordagem que privilegia um cenário mais plural, né, onde a gente vê uma presença de uma moda periférica, preta, trans, originária, uma moda ética muito mais do que estética, se fortalecendo cada vez mais. Então, por outro lado, a gente percebe nos eventos de moda a presença de corpos, de marcas e de pessoas que não estavam presentes há 20 anos atrás. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Antes, para você fazer moda aqui no Brasil, você tinha que estar no Rio ou em São Paulo. As marcas que vinham de fora, elas eram fortemente recomendadas a mudar para São Paulo e para o Rio, porque é aqui que a moda acontece. E hoje a gente pensa justamente o contrário. Você pega uma marca como os Dendezeiros, que são maravilhosos, que eu amo. Uma marca que nasce na Casa de Criadores, migrou para o São Paulo Fashion Week e que continua em Salvador. Ela é baseada em Salvador. Ela movimenta uma cena soteropolitana que vai para além de Salvador, obviamente. Hoje em dia eles falam com o Brasil todo, até com fora do Brasil também. Mas eles não precisam não estar lá para poder... Até porque é de lá que vem toda essa inspiração deles, é lá que tá a realidade. Então, assim, você pedir para alguém que vem de Salvador vir para essa, às vezes, tristeza, que é um pouquinho São Paulo, é quase uma sacanagem, tipo, vai matar todo o seu criativo. Mas claro que cada um vai poder encontrar seus territórios, né, e expandir como eles estão aqui. Mas pelo menos essa ideia de que antes, para você estar bem, você tem que estar aqui, você tem que estar em São Paulo, tem que estar no Rio para fazer isso. E eu acho que essa descentralização, ela é... também faz parte desse pensamento que a moda tem que ser uma experiência mais democrática, mais inclusiva, né? E mais uma vez, se ela se propõe a ser um espelho do Brasil, a moda nacional, ela não pode espelhar só essas duas cidades, né? Ou essas duas comunidades que não falam sobre tudo que o Brasil é. Acabam sendo grandes centros que concentram pessoas relevantes meio que de todas as regiões do Brasil, ainda que não morem aqui, mas que passem por aqui. Mas eu acho que é muito importante que a gente olhe para esse continentezão que é o Brasil, né? E que a gente também passe a valorizar, né, o que não é feito aqui. Exato. Eu vejo muito esse movimento. Acho que cada vez mais eu sinto que depois da pandemia eu comecei a sentir uma valorização maior, mas ao mesmo tempo também tem todos esses, sei lá, Shein, Zara, isso e aquilo que eu acho que também ajudaram a dar uma dispersada no público quando a gente pensa em moda nacional. Quando eu comecei a perceber que tinham outras marcas que estavam crescendo aqui no Brasil, eu acho que eu valorizo muito as autorais, mas eu também percebo que a gente tem um pouco dessa questão do vira-lata, né? Eu percebo que tem muitas marcas que acabam caindo um pouco para essa questão não só da tendência, que hoje em dia é muito massificada, Instagram, TikTok, que eu também não aguento mais, eu sou muito do seu time, assim, de coisas únicas, de coisas diferentes, de materiais e texturas. E eu acho que eu queria saber um pouco da sua opinião dessa questão do quanto a gente consegue pesquisar e, assim, realmente, como é que você chegou nesse lugar de bancar, tipo, esse é o meu estilo, essa é a minha moda, é isso que eu valorizo, e sair um pouco dessa tendência de olhar sempre pro gringo, que eu acho que é uma coisa que a gente faz muito, assim. Essa coragem interna de ser diferente.
Que legal, Vitória. Olha, eu acho interessante que nessa nova abordagem que a gente vê nesses últimos anos, né, pensando a moda por essas lentes mais plurais, mais diversas, olhando a ascensão, né, de marcas que descentralizam a moda em todos os lugares, no gênero, na raça, na classe, no corpo, na região, né, em tudo, eu já percebo que essa nova geração vem com uma outra abordagem. A geração Z. E que, pelo contrário, ou mesmo também as pessoas que estão pensando a moda de uma forma mais plural, assim, de alguma forma, uma moda periférica, né? Uma moda queer, seja ela qual for. Eu percebo que são as pessoas que já pegam o vira-lata e fazem dele o seu estandarte. Isso é maravilhoso. Nossa, que bom, né, poder ser vira-lata, não o contrário, né? Pelo contrário, que se apropriam da sua própria história, da sua própria legitimidade, e fazem disso algo muito autêntico. Então é muito curioso que quando eu penso nos anos 2000, que a gente estava lá fortalecendo essa identidade, que ainda tinha essa coisa mais na imagem do que na estrutura, né? E que ainda estereotipava e pasteurizava de alguma forma, eu acho que a gente estava mais copiando o que era de fora. Olha que curioso. Havia mais esse fetiche por aquilo que era de fora. Agora, quando a gente olha essa nova geração, ou essas pessoas que estão pensando a moda por uma perspectiva mais plural, mais periférica, mais preta, mais trans, mais indígena, mais queer, eu acho que elas estão muito mais preocupadas em legitimar as suas próprias estéticas, as suas próprias identidades, tá? Eu acho que isso é muito, muito bonito. Em relação a mim, o que eu acho mais curioso é que ao longo desses pouco mais de 20 anos aí de trajetória que eu tenho na moda, o que eu mais percebo é que eu vou cada vez mais abrindo os campos de atuação. Me sinto uma polva. Eu falo assim, meu braço vai, tipo, os tentáculos vão se esticando. Aí quanto mais eu penso isso, mais eu penso que o que mais me motiva é mais a mensagem do que a plataforma. Tá. Qualquer lugar onde eu puder, seja desenhando uma roupa, seja criando uma imagem, seja fazendo uma direção criativa de branding para uma marca, seja me comunicando, que é onde, de alguma forma, eu mais, nesse último ano, tô entendendo que é uma força motora super importante de eu estar movimentando, onde várias mensagens que eu quero fortalecer estão aí na comunicação também. Então eu percebo que é isso, é tipo assim, qual é a mensagem? E aí qual é o uso das inúmeras plataformas que eu vou poder fazer para que essa mensagem seja o mais fortalecida possível. Então, diferentemente de antes, de quando eu pensava naquela assinatura visual, né? E que eu te falava na faculdade, eu queria que alguém batesse o olho. E é maravilhoso as pessoas falando isso. Ai, olhei esse caftan estampado, pensei em você. Né? É uma pose, é uma coisa. Tem várias características da minha identidade visual que são super marcantes e que eu amo elas. Mas, de verdade, hoje eu entendo que a minha autoralidade está em outro lugar. Ela está nessa mensagem de uma moda para libertar, né, nos mais diferentes níveis. Essa ideia, assim, esse extrato do moda para libertar, eu acho que ele é o meu lead, assim, é o que me trouxe até aqui, desde quando você me perguntou, quando eu era criança, o porquê que eu me interessei por moda, e é por onde ela continua me fascinando todos os dias. Hoje eu entendo que ela está aqui para libertar não apenas a nossa identidade, né, dessa forma neoliberal, que acho que até o que eu pensava muito também quando eu era mais novo, mas sim de que ela está aqui para nos libertar socialmente, que ela está aqui para nos libertar individual e coletivamente. E que eu acho que esse é o compromisso que a gente tem que firmar. Gente, esse homem, ele fala tão bonito. O que é isso? É bizarro. Não é baixo, sério, né? É bizarro. Não, Dudu, você é incrível. Nós somos, então, Nossa. Não, mas assim, me fascina muito, porque você já ocupou muitos lugares, gente. O Dudu, ele já foi... né? No caso, stylist, designer, diretor... Assim, você ocupa muitos lugares e eu fico fascinada de como, assim, tudo isso se encaixou... Assim, gente, ele já participou de Amor e Sexo. Sim. Tipo, vocês estão entendendo? Já fez projetos de quase que... Não eram documentários, mas episódios dos fashionistas, que você fazia isso também, de ir atrás dos designers para conversar um pouco. Como que é ser tantas coisas, assim? Como é que você se enfia em tantos lugares? Não, é bizarro mesmo. É surreal. Ai, gente, eu sei porque eu mesmo me surpreendo com isso, sabe? Eu fico impressionada. Eu fico olhando. E é isso que eu acho que eu fico sentindo, Vitória. Quando eu penso, poxa, um novo lugar que eu vou ocupar,
Aí quando eu penso nisso, eu vou pensando, gente, é muito mais sobre a mensagem, sobre a presença. Como é que você vai descobrir quem é você e o que você quer comunicar diante de cada uma dessas plataformas? Eu acho que, de alguma forma, hoje em dia, todo mundo é um pouco multitasking, né? Um pouco ou muito, né? De alguma forma. Sim. E é curioso como a comunicação hoje em dia, né? Já não existe mais o estilista que está apenas atrás, aquela figura do estilista temperamental que está atrás do tititi, que está atrás da prancheta fazendo o seu croquis. Isso não existe mais, né? Você também tem que ser um comunicador do seu trabalho, do que você está querendo, do que você quer dizer, ser criador e criatura de conteúdo, né, gente? Que todo mundo é hoje em dia, queira ou não. Mas eu posso falar, eu ainda fico pensando nos campos de atuação que estão por vir, viu? Quando eu penso... Sério? Eu acho que sim. Ainda mais a gente, lugar? Né? Vitória, se você fosse pensar... Existem lugares, talvez, como um podcast, mas que não existiam há 15 anos atrás. Sim. 10 anos atrás, né? Então, e também eu acho que o conhecimento, assim como as nossas identidades, elas não estão paradas numa estante, né? Elas não são um troféu que você está guardado aqui para... Não, elas são algo vivo, orgânico, pulsante, que se você não tiver o tempo todo disposta a sacudir isso, a repensar isso, né? Você vai criar limo, né? Você vai ficar parado no mesmo lugar. Então, eu também penso isso. Como, na verdade, essa bagagem, ela é super importante, ela realmente constitui muito do que me trouxe até aqui. Só que ela tem que estar o tempo todo disposta a olhar para si própria, entendeu? Poder se distanciar e olhar para si própria, poder se reinventar, né? De alguma forma. Maravilhoso, gente. O que é isso? Dudu, falando agora dessa questão de estilista, né? Que você comentou, hoje em dia tem muitos estilistas que são um pouco celebridade também. Sim. Eu imagino que isso deve ser muito diferente. Assim, a moda que está sendo exigida com muita... Como é que é a palavra? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão exigindo que a moda seja um pouco mais acolhedora do que ela já foi durante um tempo. Sem dúvida. Querendo ou não, a gente sabe que o que era considerado chique antigamente, desse estilista arrogante, dessa questão muito fechada, hoje em dia a gente está vendo que já não tem mais espaço para isso, justamente até por conta das redes sociais, que expuseram várias coisas. Então, eu queria saber quais que são as maiores diferenças que você nota desse início dos anos 2000, de quando estava essa moda realmente muito mais agressiva, nariz em pé, para o que está sendo valorizado hoje? Bom, gente, isso é maravilhosa essa pergunta, porque, mais uma vez, se a gente entende que a mudança não está na silhueta, na cor, na estampa, na forma, né, no babado... Achei muito legal você falar isso, porque, de fato, é aquela coisa que todas as tendências já foram vistas, assim, tudo é uma recriação. Então, perceber que a novidade, às vezes, está ou na tecnologia, ou no tecido, ou na intenção. Na intenção de quem está por trás, do ciclo, da corrente que isso gera, realmente, assim, tá me fazendo olhar de outro jeito, essa inovação que a gente sempre tá buscando. Que ótimo, porque é isso. Claro, eu até acredito que pode ser que a moda chegue num momento em que ela pare de colocar no liquidificador todas as referências de tudo que a gente já viveu. Eu não sei se sim ou se não, tá? De verdade. Mas se a gente for pensar, não existe nenhuma mudança pontual na nossa maneira de se vestir que tenha acontecido desde a virada do século XXI. Sim. O que existe, que eu sempre digo, eu acho maravilhoso, que por tanto tempo as pessoas têm prospectado que o século XXI seria o futurismo. Né? Imagina quanto, ao longo da história, tiveram momentos em que se imaginava os anos 2000 como o mundo dos Jetsons, como eu sempre digo. E a gente chega nos anos 2000 usando o quê? Roupa dos anos 80. Eu falo, gente, é maravilhoso, né? Não, e a inovação realmente estava nos anos 60, nos anos 70, tipo assim, 80, que foi surreal. E a gente achou que a gente já tá com carro voador, gente. Exatamente, usando roupa de... Né? Exato, dos Jetsons, com redoma de acrílico em volta da cabeça. Não que a gente não possa, né, usar, temos aqui várias, né? Lady Gagas e amigas queridíssimas, lindíssimas, todas com redomas de vidro na cabeça, mas não com a intenção que a gente havia imaginado. E aí também isso nos leva a uma reflexão de que a revolução tecnológica, ela é humana e afetiva. Sim. Ela sempre tem que caminhar junto,
muito, né, com essa questão. E aí, como a gente percebe, né, da mesma forma que a gente quer se destacar, a gente quer pertencer, ao mesmo tempo que a gente quer o futuro, a gente quer a memória afetiva daquilo nossa nostalgia. que é. Tanto que a hora que a internet possibilitou isso, ao invés da gente virar os Jetsons, a gente colocou no liquidificador o melhor de todas as estéticas e décadas, todas as inovações que a moda tinham feito foram colocadas no liquidificador. Nada novo no que a gente usa, mas a maneira como a gente passa a usar passa a ser nova. A maneira como a gente passa a misturar esses códigos e esses signos. Essa releitura. A maneira como a gente relê isso, ela é nova de alguma forma, porque a gente bagunça esses códigos e esses signos conforme o mundo vai evoluindo. Mas a gente não tem nenhuma mudança pontual. Eu costumo dizer que, para mim mesmo, a última revolução que a gente pode pensar em termos práticos de peças de roupas é a mini saia nos anos 60 junto com a pílula anticoncepcional, entendeu? Sim. Que realmente provocou uma transformação social a partir daquela peça de roupa. O que aquela peça de roupa dizia sobre o mundo, sobre a emancipação das mulheres, sobre a revolução sexual que estava em curso, né? Sim. Porque mesmo se a gente olhar a revolução dos japoneses em Paris nos anos 80, você tem a Comme des Garçons, o Yoji, fazendo uma moda que era incrível, é revolucionária esteticamente, ela também revela um pensamento de vanguarda, né? Olhar para a moda, menos questionar o que é o belo, né? Talvez foi a primeira vez ali na história que realmente sempre falava assim, bonito, o que é bonito? Aos olhos de quem? Né? Então havia, levando isso para o high fashion de alguma forma. Mas não é uma revolução, você entende? Social, assim. Exatamente, é uma revolução social. E hoje, quando a gente percebe, né, muito menos a questão estética. A gente ganhou na revolução comportamental, que foi o século XX, a liberdade de até não usar roupa nenhuma, se a gente quiser. Tudo bem, em alguns lugares, inclusive no Instagram, isso ainda é uma censura. Mas a gente ganhou muita liberdade. Agora, você pensar que essa liberdade veio ao custo da gente ser a quarta indústria mais poluente do mundo, da gente estar gerando lixões a céu aberto, a gente está sacrificando vidas e priorizando a oferta de produtos a preços irrisórios, sacrificando a vida de pessoas, fortalecendo o trabalho análogo à escravidão por conta disso, não faz sentido. Essa é a revolução de que ninguém estava falando no século XX. Essa é a revolução que ninguém estava prestando atenção, né? Já existia, já tinha algumas pessoas, mas ninguém estava falando sobre isso. As coleções de fast fashion, que antes, sei lá, a gente tinha 4 coleções por ano, hoje em dia são mais de 50 coleções. É angustiante. Criando um desejo que a gente não tem, na verdade. Criando mais desejo do que a gente de fato tem, né? Então não adianta, realmente eu entendo que a revolução é muito mais ética do que estética, né? E eu acho que isso é o que me interessa, assim, na moda hoje em dia. Você tinha tem o brechó Troque. Sim, na verdade não. Eu trabalhei para a Troque um tempo. A Troque, ela é uma grande plataforma de moda circular do Grupo Arezzo, que são maravilhosos. Eu estive com eles como diretor criativo por 1 ano, foi uma experiência super legal. Incrível. Agora já não estou mais na direção, mas eu faço muitos trabalhos que envolvem moda circular. Você acredita que esse é o futuro? Eu tenho certeza que esse é o futuro. Eu tenho certeza que a moda do futuro é a roupa que já existe. Porque a roupa mais sustentável é aquela que já existe. Então, de todas essas revoluções, eu tenho certeza que a moda circular e a naturalização do uso de produtos de segunda mão é a que vão gerar a maior transformação. E é uma mudança de cultura de consumo. Com certeza. Né, que é o mais importante. Existem muitas perspectivas bem concretas de que até 2030 o mercado de segunda mão vai superar o de fast fashion. Não, e eu acho que assim, pra gente isso é maravilhoso, porque, gente, pra mim não tem nada como você encontrar uma peça que só existe aquela. Exato. Não tem nada mais gostoso do que isso, do que você fuxicar um brechó, se achar e falar, tipo, achei. Consegui. No meio de tudo isso, deu certo. É o meu maior prazer. É o meu maior prazer. Quando eu encontro aquela que você fala, sabe? Valeu assim, a pena. É maravilhoso. E é tipo uma aventura, assim. Não. E você vai criando habilidade, assim. Chegou a primeira vez que eu entrei no brechó, tipo, pra hoje em dia, eu falo, tipo, Vitória, a gente tá junto nessa, a gente conseguiu, evoluímos. Então eu sinto até aquela trilha sonora, sabe? De filme romântico, que você encontrou, assim, aquela peça. Alma G. Eu tava me esperando. Exatamente, isso estava me esperando. Não, gente, eu já dei uns... Depois eu conto essa história. Mas, enfim, E eu acho que tem esse preconceito ainda. Tipo assim, já vi, quando eu postava coisa de brechó, já uma menina falou, mas e a energia?
Falou, gente, passa um Palo Santo e vai embora, entendeu? Tipo, tá tudo bem. Não, Vitória, eu fico pensando, sabe, que eu falo assim, as pessoas falam assim, mas essa roupa tem uma energia pesada. Gente, energia pesada é uma roupa que foi feita a um custo subhumano de quem estava atrás. Sabe, você fez uma roupa que pinga sangue por trás daquela máquina de costura, porque de alguma forma ela corrobora, entendeu? Ou favorece uma opressão. Essa é a roupa que não tem uma boa energia. A roupa que você tá reaproveitando, você tá dando uma vida nova, que você tá colocando ela de volta aí pra roda, circular. Essa é a roupa que tem uma energia boa. E aí, realmente, você tem várias técnicas de higienização que você pode fazer, ou jogar seu Paulo Santo, espiritualidade. Agora, você pode ter certeza de que essa roupa tem sim uma energia boa, né? Com certeza. Fora que, né, esse prazer de tipo, é de brechó, meu amor, não tem igual. Garanto pra vocês. Dudu, eu lembro que no início do nosso papo você falou dessa cena clubber. E aí me lembrou, primeiro que assim, quando eu tava no meu primeiro ano da faculdade, essa é uma cena muito forte em Nova York. Sim. E eu tinha vários amigos que estavam descobrindo isso pela primeira vez e me chamavam pra ir junto, essa cena drag, enfim. Foi um mundo novo, assim. Eu entrei naquilo e falei, nunca mais quero sair. Assim, é impressionante o poder que essas pessoas conseguem carregar dentro delas, o quanto eu vi que elas impactaram amigos meus muito próximos que, assim, conseguiram se permitir, se libertar de alguma forma. E aí, eu vi um vídeo, acho que era da Rani Dijon, que ela fez pra Calvin Klein. E ela falou, tipo, a primeira vez que ela chegou em Nova York, que ela foi em uma dessas cenas, em um desses bares, clubs. E aí, que quando abriu aquela porta, ela falou que, assim, foi uma transformação na vida dela e que acho que uma drag virou pra ela e falou, tipo, meu amor, você pertence em uma saia. E ela falou, foi a primeira vez que alguém me viu antes de eu ver eu mesma. E eu vejo que essa cena, ela é muito, assim, ela é muito poderosa na moda e para muitas pessoas que atuam dentro disso e que parece que é quase, tipo, uma virada de chave, um pré e pós essa cena do clube. Como é que você vê ela hoje em dia? Olha, eu acho que é super importante porque, né? Eu acho que de alguma forma a moda... Vou até transcender a moda, né? Mas a cena, né, a comunidade LGBTQIAP+, também tem uma história muito forte com a cena clubber de várias décadas, de vários lugares, tá? A gente pode remontar isso, assim, né, dos anos 70 até agora. Eu acho que isso passa por várias versões, porque de alguma forma também é um lugar de dissidência da norma, Sim. né? Então, sempre foi um espaço que, de alguma forma, a comunidade LGBTQIAP+, e as pessoas dissidentes sempre se encontraram, se identificaram, né? If all else fails and you long to be something better than you are today. Que a Madonna fala isso, né? Você tem um lugar onde você pode ser quem você quer ser e você pode viver o sonho que, por vezes, aquela sociedade que te invisibiliza, marginaliza, te permite. É a pista de dança, é o clube. E aonde, né? Também aonde se constituíram as famílias que muitas pessoas LGBTs que foram expulsas de casa e que sofrem inúmeros tipos de violência também encontraram acolhimento e as suas famílias, né, dos mais diferentes lugares. E eu acho que o club, né, sempre foi um lugar importantíssimo para a moda, no lugar de quebrar barreiras. Exato, né? tudo Você é pode permitido. falar desde o Roxy, que era do punk inglês dos anos 70, até o mesmo Estúdio 54, milhões de lugares, como você chega até hoje numa Mamba Negra, numa Millennium, numa Bloom, que são as festas de São Paulo hoje em dia, que ocupam os espaços do centro, pegam o lugar desse caos urbano, né, que é Concrete Jungle, que é São Paulo, e transformam isso numa passarela de pluralidade, de diversidade, de verdade, de novos protagonismos. Então, eu acho isso maravilhoso, super importante. Sou um grande incentivador, adoro também poder ir, curtir. Hoje já não tanto, com a mesma energia que eu já tive, assim, mas eu adoro, na verdade, até porque meu marido é um clubber nato, o Gama, meu marido é performer, performa em várias dessas festas, Mentira. né, sim, sim, ele, bafo. a gente se conheceu numa Mamba Negra, pra você ter uma ideia, foi assim que a gente se apaixonou. E casamos 1 ano depois de ter se conhecido na Mamba. Então, isso continua sendo uma parte super importante. E eu acho muito curioso, porque eu percebo que a cena de São Paulo, do mundo todo, mas em São Paulo principalmente, ela também passa pela mesma revolução. Sim. E pela mesma descentralização que
a moda passou, tá? Porque a gente começa a perceber que a grande revolução dessas festas underground hoje em dia, elas são periféricas, amor. Sim. Elas são queer, né? Elas são periféricas, elas são queers, não apenas periféricas, mas são na sua maioria. E elas estão muito mais num lugar de incluir as dissidências, de enaltecer as diferenças, tá? Do que também o carão da boate, que também existia. Menos door policy. Você pode entrar, você não pode. E é mais assim, tipo, que ali possa ser um lugar de acolhimento, né? Porque também não faz o menor sentido, assim como eu acho que não faz o menor sentido reproduzir na moda as opressões que a gente já passa na vida. Cara, a gente trabalha com um segmento, com um mercado que está aqui para elevar a autoestima das pessoas, ajudar as pessoas a ser a melhor versão delas mesmas. E a gente vai ficar, o quê? Se engalfinhando, empinando o nariz um para o outro, ou tentando reproduzir todas as estruturas classistas que nos constituíram até aqui. Então, de novo, gente, moda para libertar, por favor, né? A gente tá tendo uma aula aqui de graça com o Dudu Bertolini, gente, do futuro da... É sério. Dudu, imagina, você não vai voltar a dar aula? Olha, gente, você sabe que... Nossa, seria meu sonho. Nossa, mas muito. Muito. Eu acho que você sempre faz parte, Vitória, da minha história, de alguma forma, sendo fazendo curso, palestrando. Eu acho até legal que essa decisão de focar em fazer conteúdos autorais, ela parte um pouco disso também, de encontrar uma plataforma, de poder dar conta desse recado. Mas assim, troca de conhecimento e aprendizagem, gente, aprendizado é comigo. Então, assim, sempre vou estar envolvido. Gente, eu quero fazer uma temporada só com o Dudu. Vocês me segurem. Eu baixo já quer também. Eu vou estar aqui. A gente vai pensar nos lavados, Dudu, não me instiga, não. Que delícia. Meu amor, deixa eu te perguntar, qual que você acha que foi a sua virada de chave? Porque eu acho que tiveram muitas, mas quando que foi uma vez que você virou e falou, tipo, cara, acho que estão sabendo que eu sou, acho que estou sendo reconhecido. Tipo, teve algum projeto, algum momento que você se tocou e falou assim, nossa, acho que, né, tá babado. Vitória, eu acho que foram diferentes momentos, assim, né? E isso que é legal de ter essa trajetória. Obviamente que eu lembro que o começo da Neon, né? A gente teve alguns anos específicos onde a gente quebrou marcas muito simbólicas, assim, né? Saindo como uma marca jovem, trazendo também uma identidade estampada, colorida, num momento de transição para esses 2000 em que São Paulo ainda era meio tipo goticona, assim, né? Cyber, de alguma forma, que ela nunca deixou de ser, e isso é maravilhoso, que isso coexiste. Então, ali foi um momento em que, inclusive também o quanto a gente percebe que a gente estava no epicentro também de uma provocação estética ali, trazendo essa estética super colorida, estampada, bravanada. Então ali eu acho que foi um momento super importante. E acho também que teve momentos, né, que essa minha trajetória como comunicadora de moda e ter entrado no Amor e Sexo para ter funções tão plurais como ser figurinista, jurado, participar do conteúdo, tudo isso, eu acho que são alguns momentos em que expandiram muito a minha mensagem, de alguma forma, sabe? Isso é muito legal. Mas eu acho muito importante a gente sempre entender, se você trabalha com moda, a moda ela é um sistema cíclico de renovação permanente dos nossos desejos coletivos. E ela é uma onda, ela é como o mar, ela vai, ela vem, ela é dessa forma. É muito importante. E hoje em dia eu acho que isso é importante não só para quem trabalha com moda, eu acho para quem trabalha com qualquer coisa, você entender o ciclo das coisas. O ciclo que cada coisa tem, né? Se você entende que a moda ela é como o oceano e você tá o tempo todo tentando surfar nessa crista, você vai cair e quebrar a cara de alguma forma. Se você não souber respeitar o tempo da onda recuar, dela poder voltar, de você entender os ciclos que você e a moda passam, ela passa a ser uma experiência muito angustiante, né? Se você está sempre querendo ir atrás da última tendência ou do seu maior sucesso inesgotavelmente, eu acho que ela se torna uma experiência bastante opressora. Frustrante. E que, de alguma forma, você está sempre depositando isso num sistema. E dependendo que ele te valorize ou te ilumine de alguma forma. Eu acho que se você consegue entender que esse sucesso ele é uma recompensa, né? Das coisas que você planta. Isso torna essa experiência muito mais legal. Porque é isso que eu falo.
Eu tenho essa grande mestra que completa 100 anos em janeiro do ano que vem, que é a Cristine Ufon. Ela que assinou esses brincos aqui que eu estava usando, tá, gente? Mas é que o meu fone não permite. Eu podia até ter colado, assim, que eu ficar chique. Não é bonito? Tem que fazer um fone com porta-brinco. Não é muito chique, gente? Tá Isso é maravilhoso. Obrigado. Tá anotado. Nossa, realmente, não, um licenciamento perfeito. E a Cristina é uma grande mestra. Ela foi a maior professora de etiqueta do Brasil. Desde os anos 60 até os anos 80, ela se tornou escultora. Ela faz essas joias maravilhosas, icon total. E eu lembro que quando eu conheci ela, eu tinha 20 anos. E ela tinha, enfim, infinitos anos. A Cristina, que ela já era totalmente lenda. E ela pegou na minha mão e falou assim: o sucesso passa, a realização fica. E isso é o mais importante. E é isso que vai fazer com que você sempre seja um sucesso, você percebe? Porque se você olhar por essa perspectiva. Então eu acho que o maior clique, quando você me pergunta quando você acha que você teve esse clique de que seu trabalho estava tendo a relevância, eu acho que nenhum clique é maior do que quando você entende o porquê do que você está realizando. E o porquê dessa bagagem. E aí os frutos que essa bagagem favoreceu que acontecessem. E aí esse é o grande sucesso. Assim que eu vejo. Não sei se faz sentido. Faz super sentido, faz super sentido. Eu acho que vários dos nossos convidados, recentemente, que têm vindo no podcast, a gente tem perguntado muito, né, o que é sucesso para cada um. E eu acho que no final das contas, o que é mais enfatizado é você tá realizado consigo mesmo, você dormir em paz, você acreditar no seu trabalho, você saber que você tem um propósito por trás disso tudo e você ter muito orgulho da sua trajetória. Porque eu acho que conforme a gente vai alcançando, né, subindo as escadinhas, eu acho que a gente esquece um pouco de realmente curtir esse momento e só fica pensando no que vai vir, no que vai vir, no que vai vir. E às vezes até entra tanto no automático que a gente esquece de se perguntar, mas calma, por que eu tô fazendo isso? Exato. Como é que eu cheguei aqui? Que nem eu falei, o Clichê Talks, ele veio desse estalo que eu tive. Eu falei, calma aí, Vitória, por que a gente começou isso aqui? Como é que tá acontecendo? Vamos dar uns passinhos para trás. Que ótimo. Sim, foi muito prazeroso, assim. E eu acho que segue um pouco essa linha. Então, você tem alguma dica para quem... Porque tem muitos jovens que acompanham a gente, muitos adolescentes que estão nessa fase de incerteza, que estão nesse momento de assim, não consegui esse emprego, minha vida vai acabar. Assim, eu acho que isso existe muito. Então, uma palavra de conforto, dicas, o que você aprendeu dessa trajetória? Que ótimo. Primeiro que eu acho que o frio na barriga, a insegurança ou, né, incertezas, elas vão sempre ser parte do seu caminho, só que em diferentes perspectivas, tanto que o problema que para você hoje parece uma muralha intransponível, né? Pode ter certeza que daqui a uns anos ele vai parecer refresco perto das outras que tem para escalar. Basicamente é isso. Fica tranquilo. E eu acho que de qualquer forma o que a gente aprende é entender o cenário mais do que ter a resposta certa, né? Por aí. Uma outra coisa que eu digo para quem tá começando, eu acho que por muito tempo existe uma construção social que nos diz que a gente tem que escolher o que a gente quer fazer da vida, né? Então a gente chega, principalmente você tem 17 anos, o que é que você sabe exatamente? Você acha que você sabe que você quer ser veterinário pro resto da vida? Tem gente que sabe, que bom, várias pessoas e que estão super felizes dessa forma. Até me coloco nesse lugar, porque apesar de eu estar questionando e transformando o meu campo de atuação o tempo todo, bem ou mal eu continuo trabalhando e amando aquilo que aos 17 eu meio que escolhi fazer. Mas eu conheço tantas pessoas e cada vez mais eu vejo pessoas assim que dão reviravoltas na sua trajetória. E o que você faz hoje sempre será útil para sua bagagem. Falam entendeu? Muito isso. Entendeu? Assim, independente se isso não é uma sentença para o resto da sua vida. Talvez até aquela faculdade de Direito que você descobriu no 4º ano que você não queria fazer, tá? Primeiro que depois ela pode te ajudar, tá? Num processo que você teve como estilista. Aí tudo que você ia ter agradecido era ter feito direito. Nossa, que bom, né? Se tivesse feito economia, administração, querida. Se eu soubesse depois do dia, eu falei, por que eu não fiz um cursinho? Eu pelo menos não fui na aula de administração que tinha na Santa Marcelina. Foi a primeira que eu burlei e nunca mais voltei. Então, assim, se eu tivesse feito... É legal a gente perceber que cada etapa vai somar pra tua trajetória, pra quem você é. Tudo sempre vai depender mais do quão presente e disponível você está naquele momento para ser e para se jogar. O quanto você está realmente de corpo presente, né? Não só de corpo, mas disponível, né? De verdade para o que
a vida e você se reservam de alguma forma. Então, independente, se hoje você está fazendo uma coisa que talvez não seja só fazer para frente, o quanto você acreditou naquilo, o quanto você se dedicou, ou o quanto você buscou que aquilo fizesse sentido para você, é isso que vai ficar. E sempre vai valer a pena que você tenha feito essa escolha, ou se dado a chance de viver aquela experiência. Para quem está trabalhando com moda, para quem está começando, eu acho que esse é um momento muito único. Se você está começando a sua trajetória profissional, e eu digo mais, estar começando não é ser jovem, estar entrando na faculdade. Você pode estar começando aos 70 anos, você pode estar começando aos 50, aos 40, você pode estar começando agora, o que for. É a gente poder olhar pela perspectiva dessa revolução pela qual a moda do mundo estão passando, né? Pensar que mais uma marca de moda a gente não precisa, de mais um stylist só por si só a gente não precisa, porque a gente nem precisa de mais imagens de moda que não digam nada, né? Mas assim, a gente precisa imensamente de novos profissionais, de novos campos de atuação, de novas marcas e de novas imagens que se responsabilizem com as transformações vigentes e urgentes pelas quais a gente está passando. E olha que legal, você pode trabalhar com moda, você pode ser um agente dessa transformação. Por muito tempo eu disse isso, a moda é um espelho do mundo, continuo dizendo. Só que ela já não é mais só um espelho. Já não dá mais tempo da gente só espelhar. Nós temos que proativamente ser parte da transformação. Se você ficar só espelhando o mundo, nossa, olha o que você tem aqui para espelhar em volta de você. Olha a perpetuação de quantas práticas que já não cabem mais estão aí no mundo ainda. Qual vai ser tua escolha? Qual vai ser tua aposta, né? Então, eu acho que existe uma chance de se fazer agente desse impacto positivo, dessa transformação positiva, de um olhar mais plural, de um olhar mais inclusivo, da gente... Outra tecla que eu tenho batido muito e repito aqui, a gente realmente se comprometer a fazer com que a moda já não seja mais uma experiência que lucra com o seu sentimento de exclusão, que lucra com o seu não pertencimento, que lucra por fazer que você, ao comprar aquele produto, pode chegar mais próximo daquele padrão inatingível, e essa lógica é muito perversa, né? Uma coisa interessante, e que eu falo também falo muito e repito, porque eu acho que são coisas que eu realmente acredito que é aí que tá. Eu limpando a mesa, gente, ao mesmo tempo ela não, se concentrando, DTH. Exatamente, fazendo. Não, tá ótimo. Que as mudanças pelas quais a gente está passando, elas não vieram do mercado. Eu tenho falado muito isso também, elas não vieram porque a moda quis mudar. Falou, olha, gente, chega de lucrar. Social, total. Exatamente. Ai, cansei de lucrar excessivamente em cima de vocês. Não foi assim. Foram as pessoas que, cansadas de se sentirem excluídas ou à margem, ou financiando marcas que, na verdade, as boicotam e que dizem para ela que as identidades dela não estão certas ou que não pertencem a essa norma opressora que ainda se estabelece, são as pessoas que falam, não, a gente quer mudar essa lógica. Até você, são tantos pensamentos e flows que a gente está costurando aqui, mas você me perguntava o que mais que você vê que mudou, né, de lá dos Y2K para cá. Olha, a quantidade, os castings que você vê hoje em dia, né? Nos desfiles, nas campanhas, né? Se você hoje em dia é uma marca de cosméticos que não está pensando os seus produtos para diferentes peles, cabelos, cara, os próprios consumidores vão reclamar, te boicotar com gosto, entendeu? Com certeza. Porque é assim que essa revolução em curso... O poder que a gente tem, O poder que a gente tem de escolher, de transformar e por que lentes a gente vai olhar. E perceber que mesmo quem pertence ao padrão também é oprimido por ele. Por mais que o padrão tenha sido criado, obviamente, para dar poder para alguns e tirar de outros. É por isso que existe um padrão. Isso não é uma coisa inerente a nós, que achamos que aquele tipo de corpo de beleza é bonito porque é bonito. Sim. Não, isso é uma construção histórica, social, 100%. Que nos alimenta desde o dia que a gente nasceu. E que é uma camada difícil da gente separar onde está o nosso instinto, o nosso desejo, e aonde existe uma construção social que diz: sua pele tem que ser assim, seu corpo tem que ser assim, seu cabelo tem que ser assim. Se não é assim, você não... Então, é muito potente a gente perceber que essa revolução, ela parte da gente, né? E que para que a gente possa revolucionar com outros, a gente tem que estar transformado de por dentro, né? Como é que a gente vai transformar o entorno se a gente não mudou ainda, né?
Dudu, o que mais me impressiona de você é que você tá nessa cena há muito tempo. Eu acho que uma das principais razões do porquê você continua tão relevante é o quão atualizado você se mantém. Eu sei que tem muitas pessoas dentro do seu... que meio que estavam lá junto com você durante essa época, que optaram por, tipo, é isso mesmo, eu vou continuar aqui no meu lugarzinho confortável e sei lá o quê. E não evoluíram, que nem eu vejo, assim, que as suas ideias são muito pra frente. Você é extremamente curioso, dá pra sentir tudo isso. Então, chegando agora, infelizmente, na nossa última pergunta, eu tô muito triste. O Dudu vai voltar aqui, com certeza, por favor. Eu queria saber como que você se mantém sempre. É por curiosidade? É pelas pessoas ao seu redor? Como que você... Gente, sério, é impressionante. Porque você é mais construído que metade das pessoas que eu conheço. O que é isso? Eu também já tô apegado, tá, Vitória? Tô quase eu pedindo outro episódio, que já tô Vai até com rolar, saudade já desse mas, nosso meu amor, papo. a gente... Não, Tá. calma aí. Porque essa conversa tá muito boa Muito. mesmo. E obrigado por essa colocação que você traz. Eu tenho me colocado numa reflexão, né? Muito curiosa, que às vezes eu penso assim. A moda, por tanto tempo, ela colocou regras invisíveis, né, pra gente, ditando silhuetas, looks, formas, cores, ideias. E muitas pessoas, a maioria, nunca hesitou em mudar a partir das premissas do que a moda, das regras de moda que, entre aspas, eles estavam se estabelecendo. Agora, a hora que você fala para as pessoas mudarem a cabeça delas, é tão mais difícil do que mudar de look. Quando ela falava assim, eu nunca vou usar cintura baixa. Meu amor, basta 2 desfiles da Miu Miu com mais 3 coisas, ela usa. Entendeu? Agora, a hora que você fala, querida, mude a sua atitude com as pessoas no seu entorno. Mude a sua atitude com o que você vai esperar daquela roupa. Isso é muito mais difícil, né? Muito. Então, e às vezes eu acho que mudar, prever sempre... A gente tem que ter autocrítica. A gente tem que... Se a gente não olhar o lugar de onde a gente fala... A gente não tá pronto para mudar. Porque se não é isso, a gente se acomoda nesse mesmo lugar. Então, é muito curioso. Quando eu olho assim, para as reflexões críticas, né, do que me trouxeram até aqui, o meu repertório é o primeiro que eu olho para tentar pensar o quanto eu quero me transformar. O quanto... E para que a gente e a transformação, ela vem com uma alternância de protagonismo e de poder. Até porque a diversidade, a gente não quer ela só na modelo que está na capa da revista. Sim. A gente quer ela nos cargos de poder, de liderança, porque é assim que a transformação acontece. Senão vira também uma diversidade de fachada, né? A intenção não é essa. E nessa alternância de poder, são novas vozes, novos lugares, novas pessoas que estão vindo e estão dando a letra. Então a gente também tem que saber entender o nosso lugar, mas a gente tem que aplaudir. Ser humilde para escutar. Espaço mesmo, de verdade. Eu sou apaixonado por pessoas e adoro ver pessoas brilhando e ver pessoas que vêm depois de mim. Quem chegou agora, que chegou ontem, entendeu? Espero que quem chegue agora lembre sempre quanto é importante você respeitar os passos que vêm de longe. Eu, desde quando eu tinha 17 anos, eu tava olhando para todo mundo que veio antes de mim e, ó... batendo cabeça, pra quem eu bato cabeça, né? No caso. E tipo, e às vezes até pra pessoas que eu não concordo com o ponto de vista, eu procuro sempre entender o porquê da relevância e da importância daquela pessoa. Então a gente tem essa humildade de se olhar, de se criticar, de se desprender daquilo que a gente acha que sabe. Eu acho que é muito importante, né? E com isso tá sempre disposto a compartilhar brilhos e protagonismo, porque se todo mundo brilha junto, meu amor, é melhor pra todo mundo, né? Ai, gente, eu tô apaixonada. Eu já sabia, já tinha falado pra todo mundo que esse episódio ia ser fantástico. E ele foi, assim, ainda mais do que eu tava esperando. Dudu, você é maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi uma aula, não tô brincando, foi uma aula. Foi um prazer te escutar, assim. Foi um prazer te conhecer pessoalmente, porque já era um sonho de criança, de adolescente, assim. E juro por Deus. É que eu ficou até meio boba. Mas, mozões, sério, aplausos e depois vocês vão, por favor. A gente vai deixar o arroba do Dudu, né? Já tem no início do vídeo, a gente vai deixar agora de novo, pra vocês acompanharem e verem os conteúdos que também são
incríveis. Que delícia! Muito Obrigado pros mozões, pras mozões, tá? Was not a clichê o nosso papo de forma nenhuma. E foi demais estar aqui. Foi demais. Obrigado pela oportunidade, pela troca, pelo convite. Continua uma delícia arrasando. por outros papos estampados como esse. Tá? Vai acontecer. Obrigada, meu amor. Obrigado, amor. Mozões, muito obrigada. Para quem ficou com a gente, não se inscrevam, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. É um prazer ter vocês aqui e até o próximo episódio. Um beijo.